A Umbanda é simplicidade, é humildade, é amor, né? Umbanda é sacrifício, é você aprender a colocar as dores do próximo, às vezes acima da sua. Eu acho que eu não me vejo sem a Umbanda. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, né? Se eu tenho certas concepções que tenho hoje, foi adquirida pela Umbanda, pelo amadurecimento que ela mesma trouxe a mim. Os pretos velhos são como se fosse o nosso avô, a nossa avó, que vai pegar a gente no colo, vai ninar, vai puxar a nossa orelha, vai dar um conselho de alguém que já viveu e já viu muito mais da vida, em que o que faz sentir faz sentido. Então, me chamo Miguel Santos Azevedo, tenho 21 anos, 11 anos de Umbanda e sou zelador de santo. A minha casa se chama Templo Espiritualista Vovô Cipriano das Almas. Existe há 4 anos, né? Eu dei início aos trabalhos em São José de Embaçaí e há 2 anos atrás, né, a gente está aqui no Rio do Ouro. Sim, e como que foi esse primeiro contato com a espiritualidade? É uma longa história, né? Eu, com 9 para 10 anos, né, sofri de depressão. Eu, naquela idade, não conseguia compreender o que era depressão. E aí eu, né, fui encaminhado para psicólogo, psiquiatra, neurologista. Comecei o uso de remédios. E eu sempre fui muito rueiro, né? Sempre fugia de casa para andar com os amigos. E acabou que, pela misericórdia divina, né, eu passei na frente de um barracão, né, o caboclo da Mãe de Santo foi me buscar no meio da rua, ele conversou comigo, né, aí pela primeira vez já tive a minha manifestação e eu me apaixonei, depois não larguei mais. E você é super novo, né? Como é que foi para você essa caminhada até chegar a essa tradição? Olha, eu não sei se é porque eu fui criado, né, pelos meus avós, então eu nunca tive muito desejo, né, por sair, por balada, por noitada. Algumas vezes eu já me questionei, né, se eu não tinha que desfrutar um pouco mais da minha juventude. Mas eu me sinto satisfeito com o que eu vivo. E como é isso para você? É muita responsabilidade. Como que você conseguia a sua vida com essa responsabilidade dentro da religião? Eu acredito que quando você nasce com um chamado, as coisas são muito mais fáceis, né? Eu já atendia, né, antes de abrir o barracão e depois as coisas foram acontecendo e à medida que foram acontecendo eu já fui me acostumando, não foi nada muito forçado, né? Então foi tudo um processo e eu acho que a forma com que esse processo aconteceu facilitou muito as coisas. Então, tem uma coisa que quando a Camila entrou em contato com você para convidar para entrevista, chamou muita atenção. Foi Sim. que você comentou que as religiões, né, são práticos diferentes, mas com a mesma fragrância. É porque eu acredito que todas as religiões elas buscam, né, uma forma de explicar a existência divina e o propósito de Deus na nossa vida. O ser humano ele busca muito um conforto, né? Nós, como seres humanos, somos muito carentes e buscamos uma explicação para os nossos fracassos ou alguém mesmo para confiar e ter esperança. E alguém para a gente culpar, né, nos nossos momentos de dor. Então eu acho que todas as religiões buscam de alguma maneira remediar a dor do ser humano e aproximar um pouco mais do divino. Sim. E a Umbanda, o que é a Umbanda? A Umbanda é simplicidade, é humildade, é amor, né? Umbanda é sacrifício, é você aprender a colocar as dores do próximo, às vezes acima da sua, para que isso lhe traga, né, evolução. A Umbanda é você se contentar e se felicitar com um sorriso, com um abraço, é você ver a evolução do próximo como algo necessário e um bem maior, muito mais precioso do que o dinheiro, por exemplo. Sim, na Umbanda a gente tem muito essa questão do orixá, né?
Quando a gente fala de Umbanda, a gente já pensa em orixá. O que seria um orixá? É um deus? Sim, olha, a Umbanda hoje em dia tem diversas vertentes, né? Não é a Umbanda de Zé de Fernandino de Moraes, né? A Umbanda tem diversas vertentes e cada vertente, né, tem uma certa liberdade de acreditar numa infinita possibilidade do que seria orixá, né? Na África, orixás são vistos como deuses, né? Já dentro da Umbanda, principalmente na minha casa e na grande maioria, são vistos como faíscas divinas, partes de Deus, mas não ele em sua totalidade. Eu costumo explicar que é como se Deus fosse a prefeitura, né? E os orixás fossem secretarias. A secretaria, ela faz parte da prefeitura, mas não é a prefeitura em si, entendeu? Então é como se você tivesse um círculo e desse círculo partisse diversas faíscas. Essas faíscas divinas é o que a gente acredita ser o orixá, né? Especificamente na minha casa, a gente acredita que os orixás são energias oriundas da natureza. E o que a gente tem na Umbanda como manifestação do que seria o orixá seriam falangeiros, espíritos evoluídos e divinizados que vêm na energia daquele elemento ou daquele ser. É interessante que você comentou sobre a figura do Zélio, né? Que é o fundador, considerado o pai da Umbanda no Brasil. Sim. Então, a Umbanda foi fundada no dia 15 de novembro de 1908, no bairro de Neves. Ele foi fundada, na verdade, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, tendo como instrumento o médium Zélio, né? Mas é interessante dizer, né, que a mediunidade, a incorporação e os trabalhos espirituais já aconteciam muito antes, né, da Umbanda ser fundada. A Umbanda veio para que houvesse um espaço maior onde os espíritos pudessem ensinar e aprender, né? Mas eu acredito que a Umbanda ela vive em constante mutação, né? Assim como qualquer religião, né? A gente busca algo à frente, né? E talvez coisas que não eram compreendidas naquele tempo hoje já são explicadas de uma forma mais inteligente ou mais compreensiva. Sim, todo mundo tem um orixá, como que se descobre? Então, o que acontece? Na igreja você vai ter a consciência que foi Deus que criou o universo, que criou as pessoas e tal. A gente acredita mais ou menos no mesmo formato, sendo que a gente acredita que através da energia, né, do orixá, né, de partículas divinas, o ser humano criou. É como se o orixá fosse uma faísca de Deus e nós fôssemos, né, um pedaço dessa energia do orixá, né? O que moldou a nossa personalidade, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, né? Então todos nós, né, somos filhos de um determinado orixá ou de todos os orixás, né? Mas nessa encarnação algumas energias se fazem mais presentes aquilo que a gente dá como pai, mãe e orixá ancestral. E como funciona o culto da Umbanda? Então, a ritualística de Umbanda, né, a gente traz, né, práticas milenares como a defumação, né, que já é muito antiga, séculos antes já era utilizado, até mesmo na própria Índia. E foi tudo implementado, porque assim, a Umbanda ela agregou diversos fundamentos, diversos conhecimentos de diversas religiões antigas, né? E aí a gente tem a defumação, a gente utiliza muito passe, né? Que é a doação fluídica, né? A transmutação de energia, né? Nós temos o culto ao nosso anjo de guarda, que seria o nosso guardião, o culto aos nossos ancestrais, né? E a forças da natureza, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. Antes tinha perguntado como se descobre o orixá. Dentro do candomblé,
né, a leitura se faz através do jogo de búzios, né? Dentro da Umbanda, né, hoje em dia, né, algumas vertentes se utilizam do jogo de búzios em si, mas normalmente, naturalmente, dentro de uma casa de Umbanda, quem faz essa leitura, né, do orixá seria a entidade chefe da casa, através do amaci, né, da deitada, né, e de um longo tempo onde as energias vão sendo mais esclarecidas, e aí você consegue ter a percepção do orixá que rege. E depois tem a confirmação. E o orixá, ele pode se manifestar ou se conectar diretamente com o médium? Então, a função do zelador de santo é facilitar isso, né? É fazer com que o médium possa se religar à sua ancestralidade e se conectar mais facilmente com o divino, né? Através de desenvolvimento da fé, né, todos nós temos a capacidade de nos conectar com um poder superior. E para fazer parte de um culto de Umbanda, necessita ser médium necessariamente? Então, dentro da Umbanda a gente acredita que todos nós somos médiuns, uns com graus diferentes e com capacidades mediúnicas diferentes umas da outra, né? Tem o médium que vai ser vidente, o médium de incorporação, que é o mais comum dentro da Umbanda, mas tem o sensitivo, o intuitivo e por aí vai. E o que seria essa mediunidade? A mediunidade é uma capacidade, né, natural do ser humano que precisa ser desenvolvida. Mas é algo que já faz parte de nós, sendo que para você exercer essa mediunidade você não precisa estar especificamente dentro da Umbanda. Por exemplo, aquelas igrejas que têm revelação, né? A pessoa que está fazendo a revelação, ela está utilizando da mediunidade dela, né, da parte sensitiva dela, da captação, né, do mundo espiritual. Então ela está exercendo a mediunidade dela, né? Até um médico, né, que está fazendo uma cirurgia, né, através da mão dele, ele pode estar liberando fluidos para aquela pessoa, para a melhora daquela pessoa e daquela cura. Então ele está utilizando a mediunidade dele de qualquer forma. Então a mediunidade não se restringe somente à religião, né? Por ser tão natural e já algo conjunto conosco, a gente pode exercer ao longo da nossa caminhada e no nosso dia a dia. Sim, e a questão dessa liberação de fluidos me lembrou bastante alguns filmes voltados mais para o espiritualismo, né? Por exemplo, Sim. A história de Chico Xavier. A gente tem bastante isso e a gente sabe que na Umbanda a religião é sincrética, né? Então, como seria essa relação com as outras religiões? Então, a Umbanda, né, ela é uma religião afro-brasileira, né? Ela traz muito... ela se adequou muito a alguns cultos, né? Trouxe diversos fundamentos de diversas religiões, né? O culto ao orixá, né? Ela adquiriu do candomblé. A gente também tem um trabalho dentro da Umbanda, né, que tem muita ligação com o espiritismo, com o kardecismo, né? Tanto o trabalho de passes. Alguns barracões, né, costumam ter uma pegada muito mais ligada ao sincretismo religioso, né, Igreja Católica. Outros já têm uma desconexão. Foi o que eu disse, a Umbanda ela tem diversas vertentes, então às vezes a gente não tem como falar por todas. E no culto da Umbanda a gente tem entidades de esquerda e direita. O que seria isso? Tem alguma coisa a ver com política? Não, na verdade tem a ver com uma questão energética, né? Aí na esquerda, né, a gente vai ter os Exus, né, os Pombogiras, né, os Exus Mirins, né, os Quimbandeiros, e na linha de direita a gente vai ter o Caboclo, o Preto Velho, a Criança, o Boiadeiro, o Baiano, né, o Marinheiro e diversas outras falanges, né? Mas a diferença é a questão energética, né? A energia
das entidades de direita são mais sutis, né? E Exu, né, as entidades de esquerda trabalham normalmente, naturalmente, com uma energia mais densa. Mas isso não quer dizer que eles tenham, que eles sejam diabólicos ou nada disso. É que a missão deles conosco é trabalhar com o que seria o lixo humano, né? Os nossos desejos mundanos, né? O Exu vai trabalhar muito mais ligado à matéria, né? A espiritualidade, a parte direita vai trabalhar muito mais ligada à nossa consciência, né? Ao nosso discernimento, né? E essa nossa busca pela evolução contínua. Sim, a sua casa, né? Ela já recebe o nome do vovô Cipriano. Como surge aí o Preto Velho? Então, né? Eu iniciei a minha caminhada numa casa chamada Centro Espírita Vovô Cipriano das Almas, né, que era a entidade da minha falecida mãe de santo. Então, assim, eu trabalhava com o pai Antônio, ele evoluiu, né, e logo depois eu comecei a receber essa entidade, né, que tomou a frente, né, da minha coroa. E aí, por uma homenagem e por ele, né, com as suas orientações, manter tudo isso de pé, né, se dá o nome da casa. E eu tenho uma pergunta que, quando eu vi o nome da casa, eu fiquei pensando, tem alguma relação com São Cipriano, o mago? Então, é a falange, né? A falange recebe esse nome por esse santo católico, né? A falange de São Cipriano. Olha, tem umas crenças que o povo diz, não pode largar. Se eu sair, voltei. Não pode largar. Tem gente que diz, não pode largar porque o santo cobra, porque não sei o que. Todos nós temos o livre-arbítrio de ir e vir, né? A Umbanda é um aprendizado. E a partir do momento que você acha que aquilo não serve mais para você, né, você segue adiante. As pessoas, elas têm uma certa limitação, né, criam certas limitações e aí acabam demonizando aquilo que cultuavam. Porque eu acredito que se um ser ele é de luz, ele não vai me castigar só porque eu acho que aquilo não compete mais a mim. Uma vez eu conheci uma preta velha chamada Maria Conga do Cruzeiro das Almas. Sim. O que esse nome quer dizer exatamente? Esse complemento de Cruzeiro das Almas? Então, Cruzeiro das Almas seria o ponto de força, né? Lugar da passagem, né? Que a gente acredita que é o ponto de partida de um universo para o outro, né? E Conga, né? Se dá a Congo, né? Que é uma região na África. Mas aí nem sempre aquela entidade que recebe aquele nome de Maria Conga teve esse nome encarnado, né? É porque aquele espírito, quando desencarna, se afiniza a uma falange, a uma linha de trabalho, porque ainda tem algo a cumprir, né? Alguma missão na Terra. Então todas essas entidades vão trazer no nome o ponto de força em que elas atuam? Naturalmente. Agora adentrando um pouquinho mais nesse assunto do Preto Velho, dizem que segunda-feira é o dia dos Pretos Velhos, é isso? Então, não é que seja o dia. O ser humano, ele pegou, né, certos dias da semana, né, de acordo com a sua vibração, a sua energia, né, e consagrou a tais entidades, a tais orixás. E aí o que acontece? Quanto mais pessoas, né, acendem vela, quanto mais pessoas fazem oração para aquela força, né, mais cresce uma egrégora. Então isso facilita muito mais a comunicação. Mas não quer dizer que você só possa fazer na segunda-feira. Como é feita a homenagem a essas entidades? Então, cada entidade vai ter um elemento diferente de acordo com o seu trabalho e a sua necessidade. Mas a homenagem aos pretos velhos, né, em si é feito muito remetendo aos antepassados, né, a tudo que foi vivido. Até a questão da feijoada
dentro, né, da louvação aos pretos velhos, por ser, né, a carne que a gente utiliza na feijoada era o que sobrava, né, da mesa dos senhores, é aquilo que os senhores não comiam, era as partes do animal que o senhor não comia, e aí ficava para os escravos, né? Então tem uma questão cultural também aí. E aí isso vai para a homenagem aos caboclos, né? A gente vai pegar elementos que remetem ao povo da mata, à pagelância, e por aí vai. Você podia contar um pouquinho da história do seu preto velho? Então, né, vovô Cipriano, ele costuma dizer que ele não foi um escravo, né? Ele foi um bruxo africano. Então, ele, apesar de ter conhecimento do que foi a escravidão, do que aconteceu, né, e de toda a dor do povo, né, ele viveu uma encarnação um pouco diferente, né? E ele acaba se conscientizando, né, no meio da sua jornada na Terra, da necessidade da evolução, né? Que o amor seria o remédio para todas as frustrações humanas, né? E que o amor um dia, né, curaria tudo o que está doente nesse mundo de meu Deus. Eu não consigo te dar muitos detalhes, mas eu acredito que essa é a parte fundamental dele. É acreditar que o amor vai ser a resposta para tudo. O que ele significa para você? Ah, meu colinho, né? Meu conselheiro. É porque os pretos velhos são como se fosse o nosso avô, a nossa avó, que vai pegar a gente no colo, vai ninar, vai puxar a nossa orelha, vai dar um conselho de alguém que já viveu e já viu muito mais da vida. Então, eu digo que vovô Cipriano seria o meu esteio, a minha âncora. Você já nasce com essa missão de ser pai e mãe de santo? Sim, né? A diferença é que, apesar de você nascer com essa missão, você tem o livre-arbítrio de escolher segui-la ou não. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou intolerância religiosa por ser um sacerdote de uma religião tão mal compreendida? Olha, eu lido com essa questão diferente de algumas pessoas. Eu não sei se é porque eu acabo cativando algumas amizades e as pessoas conseguem captar em mim algo diferente, mas realmente, né, muitas pessoas passam por isso. A minha questão é muito mais pela idade do que pela religião em si. Na Igreja Católica e na Evangélica, por exemplo, os líderes recebem um salário congruo vindo dos dízimos e dos serviços da igreja. Sim. Como funciona na Umbanda? Vocês cobram alguma taxa? Como que você mantém o seu tempo? Então, eu acredito que qualquer pessoa que viva para aquilo, né, e deixe de trabalhar ou deixe de exercer, né, as suas vontades, seus desejos materiais para viver em prol daquilo, deva, né, ter um valor destinado a si, porque vai precisar se manter de alguma forma. Mas, especificamente aqui na casa, né, a gente tem, por exemplo, isso na maior parte dos barracões, a taxa da mensalidade, que é para manter o barracão, os gastos do barracão, né, e aí o zelador de santo normalmente vai ter uma ajuda, né, de custos dos trabalhos que faz, como jogos, alguns trabalhos, né, espirituais, para manter tudo isso aqui e conseguir se deslocar do trabalho e viver essa vida com mais tempo, né? Ter mais tempo para se dedicar. Vocês realizam algum trabalho social? Sim, a grande parte dos terreiros, né, normalmente fazem doação de cesta básica, né? Aqui a gente faz arrecadação de alimentos não perecíveis, né? Normalmente fazem, né, a doação de alimentos, né, de comida aos moradores de rua.
A Umbanda é acolhimento, então a gente busca, né, de alguma forma acolher, né? E às vezes a pessoa não precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa não precisa de um abraço, ela precisa de alguém que ajude ela, né, a matar a fome, matar a sede. Eu acho que você fazendo isso, você já está fazendo o seu papel para a busca de um mundo melhor. Quais são os seus dias de consulta? Como que faz para agendar? Então, as consultas do Barracão são marcadas anteriormente, né? Normalmente há alguma gira, né? E são avisadas pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E a gente tem tanto as consultas de caridade, que são abertas, né? E as consultas particulares, né? E normalmente são marcados através do WhatsApp. Em dias de gira, é necessário trazer alguma coisa? Não é obrigatório. As pessoas que tiverem condições de ajudar a casa com vela, né, com fumo, ou algum elemento que as entidades costumem a utilizar, a gente agradece, ou até mesmo com alimentos não perecíveis, para que a gente possa fazer doações para as famílias carentes. Você se sente realizado na Umbanda? Sim. Eu acho que eu não me vejo sem a Umbanda. O que seria do Miguel sem a Umbanda? Eu acho que nada, porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, né? Se eu tenho certas concepções que tenho hoje, foi adquirida pela Umbanda, pelo amadurecimento que ela mesma trouxe a mim, né? Então a Umbanda, ela, além de ter me dado conhecimento, compreensão para coisas que eu, né, na minha ignorância, não compreendia, ela também trouxe pessoas muito especiais para minha vida. Deixa uma mensagem final pra gente. Uma mensagem final que a fé é necessária, que o amor, né, pode modificar muitas coisas e que o que faz sentir faz sentido.